Oi, boa noite. A gente está começando agora a segunda noite do Condomínio Simples Online. E hoje a gente vai receber aqui como convidado o Franklin Borges, da Buildcare. Ele é engenheiro, CEO de lá, de Recife. E hoje ele vai estar vindo falar aqui um pouquinho com a gente sobre a importância das manutenções no condomínio. E aí ele vai conversar com vocês, vai dar uma aula, sempre daquele jeito que nós costumamos fazer, com muito conhecimento, muito conteúdo de qualidade. Então, vão entrando aí na live, vão mandando as perguntas de vocês, certo? Que a gente vai estar acompanhando o tempo inteiro, vai responder as perguntas que vocês fizerem. Então, podem mandar à vontade, que durante a live a gente acompanha e no final a gente vai responder também, tá? Ele vai estar acompanhando tudo e vai responder as dúvidas de vocês. Se alguém que está assistindo aqui a gente agora estava também ontem, coloca aí nos comentários o que foi que vocês acharam da live de ontem, para a gente saber o que é que vocês estão achando do conteúdo que a gente está fazendo, certo? Agora eu vou... já vi aqui que está o Rude, Papo Condominial Ceará, já está aqui também assistindo a gente. Carlos Campos, bem-vindo. E aí, enquanto o pessoal está entrando aqui agora, eu já vou chamar o Franklin, tá? Para conversar com vocês, dar as boas-vindas. Oi, Franklin, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Como vai? Tudo bem, Alice? Tudo bem. Tá tudo ok? Áudio tá ok para todo mundo? Tá, aqui eu tô ouvindo direitinho. Bacana, bacana. Muito obrigado aí pelo convite, né? Quero agradecer aí a Condac, né? E é isso, espero aí transmitir muito conteúdo bacana, né, para a audiência. E vamos em frente. Vamos lá. Entrou aqui agora a Kátia Portal, boa noite, o Regis Pontes, boa noite, Regis. Aí tem Faustino Rodrigues, boa noite, Jaboatão dos Guararapes, da sua terra, Opa! né? Opa, tudo bem, Faustino? Como vai? Rose Mota, boa noite, Rose, é daqui de Fortaleza, nossa cliente, síndica profissional formada com a gente também. Bom ter aqui de novo, ela estava ontem que eu vi. Pois então, agora vocês fiquem com o Franklin e aproveitem bastante e vão mandando as perguntas de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, quem ainda não foi inscrito, que amanhã vai ter outra live para vocês não perderem e também não perder os próximos conteúdos da gente, tá? Com você, Franklin. Ok, muito obrigado. Ok, primeiramente, só dar o ok aqui. Vocês estão vendo a tela, né? Ok, agora sim. Agora nós estamos com a tela. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos. Quero agradecer aqui inicialmente a Condac Condomínios, né, na representação aí do Rude, do Ilami. Obrigado, Alice, pelo teu apoio também. Espero aí, a gente vai falar um pouco de manutenção predial, tá certo, hoje. Preparei uma apresentação legal, espero que vocês gostem. Inicialmente eu quero pedir muita interação, tá? Então, assim, façam bastante pergunta, é um tema que está vindo numa crescente muito importante em nosso país, tá? Pelo patrimônio construído que a gente tem, tá? Então, peço muita interação para a gente ir discutindo na apresentação, ok? Então, eu gosto de iniciar a apresentação sempre também com essa definição, tá? É uma definição em latim, então, para os advogados aí que estão nos assistindo,
maintenance, né, que é manter o que se tem. Então, eu costumo dizer que manutenção, a gente vai tratar hoje aqui de manutenção predial. No entanto, manutenção vem de um conceito maior, certo? A gente pode aplicar manutenção em qualquer âmbito das nossas vidas, certo? Então, seja na manutenção das pessoas, manutenção da amizade, de um relacionamento, tá? Então, manter o que se tem tem que se tornar um hábito, tá, da gente. Então, me apresentando, me chamo Franklin, tá? Sou engenheiro civil, me formei na UFPE, né? Tenho dupla graduação, fiz parte da minha graduação na Austrália, tá? Sou cofundador e hoje lidero a parte executiva da Buildcare, tá certo? Uma empresa recifense, tá? Aqui na parte inferior do vídeo de vocês tem um hiperlink, tem um linkzinho que se vocês acessarem aí pelo celular ou pelo computador, tá certo? Vocês vão ver todos os links da gente, planilhas que a gente tem para vocês fazerem download, tá? Planilha de plano de manutenção, e-book para melhores práticas para contratação, tá bom? De prestadores de serviço, nosso site, nosso blog. Então, tem tudo nesse linkzinho, vocês acessam, tá? Para conhecer melhor a gente, tá bom? Então, eu sempre trago aqui o que eu já venho participando aí de projetos, execução de obra, a parte de fiscalização de obras, tá? Atuação de inspeção predial também, tá? E aí, para quem me conhece, para quem não me conhece, essa é a minha frase de efeito, tá? O êxito funcional do seu prédio no futuro depende da sua consciência em adotar a manutenção hoje. Então, o que eu quero deixar é que os efeitos que a gente faz, o dia a dia, o operacional da gente em cuidar das edificações, ele tem um efeito futurístico, né? Então, é sempre importante a gente estar com esse mindset, né, de pensar a médio e longo prazo do nosso patrimônio, do nosso ativo, ok? E aí, isso aqui é um pouco da Buildcare também. Nós somos uma empresa, pessoal, só para vocês entenderem, nós somos uma empresa que nós atuamos diretamente com a gestão das manutenções para condomínios, tá certo? O que a gente faz os condomínios contratam a gente entra nos condomínios, os síndicos, né, contratam, a gente entra nos condomínios para montar como se fosse, digamos, um departamento de manutenção, né? A gente organiza todos os processos de manutenção nos condomínios, tá certo? E ali a gente ajuda o síndico na sua gestão, ok? Então, basicamente é assim que nós funcionamos. Nós temos aqui o síndico, né? Tem a figura da administradora, que dá o suporte aí financeiro, administrativo, às vezes jurídico, também dá todo esse suporte de RH, né? E a Buildcare, ela entra como um braço aí de engenharia, manutenção e operação dentro dos condomínios, dando essa assessoria aos síndicos, ok? O que a gente vai abordar hoje aqui é um assunto de funil de manutenção. É um conceito que a gente adota dentro da nossa empresa, tá certo? Que a gente faz com que as manutenções, ela crie um funil, ela desça um funil, tá bom? Para a gente tornar esse processo previsível, certo? O quanto mais previsibilidade dentro das nossas ações, melhor. O que é uma coisa previsível? Se eu tenho um orçamento previsível, um exemplo, um orçamento pessoal meu, orçamentário, tá? Eu sei, por exemplo, quanto eu vou ganhar por mês durante o ano, eu sei minha projeção de custo, então eu vou tornar aquilo previsível, eu sei onde alocar os meus recursos, certo? Claro que um mês ou outro pode ter um problema, uma saúde, ficar com uma saúde mais debilitada, uma doença, ter que emprestar um dinheiro para o meu pai, para minha mãe, para o meu primo, enfim. E aí eu vou ter que desfalcar, eu sei de onde desfalcar. Então, a mesma coisa é para manutenção, para a parte de vendas também. Para quem trabalha aí com vendas, tem um funil de vendas, né? Muito importante. E por que não os prédios não têm um funil de manutenção, tá certo? E como é que a gente aborda esse processo? Então, nós temos o funil, onde no final das contas, o síndico deseja que as manutenções sejam realizadas, certo? E bem realizadas. Então, o mais importante de tudo é que as manutenções sejam realizadas, certo? Mas para que as manutenções sejam realizadas, a gente tem que ter um controle sobre as manutenções
corretivas e as manutenções preventivas, certo? Que são os inputs, tá? Que é o que a gente vai alimentar o nosso funil, que no funil nós teremos processos, ferramentas e políticas, né? Que são aí que mexem com a parte de pessoas, tá certo? Que é a parte de gestão de pessoas, gestão de equipe, tá bom? Então, nós temos processos a ser desenhados, nós temos ferramentas que podem ser utilizadas e nós temos políticas para serem implementadas, tá? Então, isso aqui é muito importante, espero que vocês entendam muito bem isso aqui. Isso é um conceito que a gente traz de outras áreas para a parte de manutenção predial, tá? Dentro dos tipos de manutenção, nós destacamos 3 tipos: as corretivas, as preventivas e as preditivas, ok? Então, o que acontece? De acordo com a norma 5674, ela não fala de preditiva, ela fala de manutenção rotineira, tá certo? Que já eu explico o que é que ela traz com esse conceito. Mas, de forma geral, de forma aí, até a parte industrial também, a gente trata a manutenção nesses 3 parâmetros. Corretivas é aquela onde a gente dá um problema, né? Onde a gente espera acontecer alguma avaria, algum problema, e a gente tem que atuar de forma rápida a sanar aquele problema, certo? Quanto mais corretiva e quanto mais o impacto daquela manutenção ela for de curto prazo para o condomínio, mais caro ela vai ser. A gente vai falar um pouco disso também. Tem as preventivas, tá? Que são as manutenções que têm intercaladas de tempo, que tem uma frequência, tá certo? Que tem suas periodicidades, ou seja, de mês em mês eu vou fazer determinada atividade de manutenção. E tem as preditivas, que são manutenções onde são acompanhadas por desempenho, por performance do sistema ou do equipamento, tá certo? O que é isso, então, preditiva? Um exemplo é instalar um chip, por exemplo, em uma determinada bomba, onde a gente vai estar tendo o controle just in time, em tempo real, certo? Daquela bomba, fazendo análise de ruído dela, por exemplo, né? Então, se a gente determinar que aquele ruído, ele está ultrapassando X decibéis, a gente já faz uma intervenção naquela bomba, tá? Para que não desgaste, tá certo? O equipamento, tá? Então, preditivo é quando a gente está predizendo, né? Um critério para fazer uma intervenção, tá certo? Então, ela é um pouco mais avançada em termos dessas manutenções, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente entende a gestão dentro do condomínio? Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, que é muito importante, tá? É que a gente entende como gestão de vida útil, certo? A gente não entende apenas gestão das manutenções. Gestão da manutenção é um item dentro da gestão de vida útil do condomínio, tá certo? Então, o que a gente aborda como vida útil? A gente vai falar já também, mas é que a gente quer que o condomínio, que a edificação, na verdade, que ela dure, certo? O tempo que ela foi projetada e construída para tal. Portanto, a gente tem que fazer uma gestão pensando no longo prazo, pensando na vida útil da edificação, certo? Onde manutenção é um item, que nós temos a gestão do uso, a gestão da operação e a gestão da manutenção das atividades, ok? Do que fazer e quando fazer. Então, operação e manutenção, elas estão muito... Na verdade, as 3 estão muito relacionadas, né? As 3 estão intrínsecas, tá certo? Mas eu destaco aqui a questão do uso, tá? Por quê? Porque no uso, a gente passa a envolver os condôminos. Os condôminos têm um papel fundamental na gestão de vida útil da edificação, através dos comunicados de cuidados de uso que devem ser gerenciados pelo síndico, mas que devem ser, digamos assim, tomado conhecimento através dos condôminos. Os condôminos têm que entender quais são os cuidados de uso que ele deve ter nas áreas comuns das suas edificações
e nas áreas privativas, nas suas unidades privativas, que são seus apartamentos. Isso interfere muito no desempenho de uso da edificação, ok? Qualquer dúvida, pessoal, qualquer pergunta, vocês vão fazendo no chat, tá certo? Que ao final da apresentação a gente vai separar só para responder as perguntas. Repito, quero muita interação, quero que vocês engajem aqui, quero que vocês coloquem suas dúvidas da operação, do dia a dia. E lembrando, que a gente está para falar de gestão das manutenções, tá bom? Então, quero muita pergunta aí no chat, tá bom? Então, essa figurinha aqui, para quem me conhece também, eu gosto sempre de apresentá-la. Então, aqui a gente faz uma relação da edificação. No meio aqui, no central, nós temos um prédio, tá certo? É para vocês entenderem quais são as principais influências, né, agentes que trabalham na edificação, tá? De um lado, nós temos a exigência do usuário, tá bom? Então, basicamente o que é que a gente quer como usuário, como morador, né? O que é que a gente vai querer, que a gente vai usufruir daquela edificação. O que é que ela tem que conter para nos dar de apoio, tá? E quais são as condições de exposição, que isso a gente não controla, é basicamente agentes mecânicos, químicos, climáticos, tá certo? Então, tratando do usuário, certo? Nós temos basicamente três macro grupos, ou três grupos, né, de exigências, que nós queremos segurança, nós queremos habitabilidade e nós queremos sustentabilidade das edificações, ok? Então, para cada grupo desse, existem requisitos, que é tratado na norma de desempenho, que eu vou falar já já para vocês, ok? Então, nós temos essas exigências aqui. O que seria isso? Seria estanqueidade, né? Nós queremos desempenho lumínico, nós queremos desempenho acústico, a gente não quer escutar tudo que o nosso vizinho faz, né? A gente quer desempenho térmico, a gente quer que a diferença de temperatura entre o externo e o ambiente seja controlada, seja minimamente controlada, para ter requisitos também de habitabilidade. A gente quer um controle de ar, certo? Então, quando falar de sustentabilidade, a gente quer durabilidade dos materiais, a gente quer que eles durem aquilo que eles foram comprados, projetados e construídos para tal. Tem a manutenibilidade, que a gente vai falar também já já. Então, tem alguns requisitos aqui, tá? E do outro lado, a parte externa, aquilo que a gente não controla, tá bom? Só para vocês entenderem o que é que está influenciando o uso da edificação, tá certo? E aí, onde é que o síndico tem que controlar esse uso, tá bom? O síndico, ele vai controlar o uso através das exigências do usuário, certo? Então, a gente passa por um conceito de vida útil, tá? O que é vida útil, certo? Então, quando a gente faz uma gestão de vida útil da edificação, tá? A gente está pensando na edificação a longo prazo, tá bom? Então, na verdade, a vida útil, tá? Quando a gente junta ali fatores de execução, de manutenção, tá? Fatores externos, e é basicamente o quanto aquela edificação ela vai durar para ela exercer o papel ao qual ela foi projetada e construída. Ou seja, vejam que manutenção está aí, tá certo? Manutenção faz parte do cálculo da vida útil. Então, quando a construtora entregar o empreendimento e o condomínio não ter uma política de manutenção ao longo da vida, dos anos, sua vida útil automaticamente vai diminuir. Porque estar operando, estar cuidando, estar executando as manutenções preventivas é um fator importante para que sua vida útil seja alcançada, tá certo? Então, só voltando aqui rápido no slide. Então, para a vida útil, nós temos vida útil de projeto, que influencia, que é como é que a edificação foi projetada, tá certo? A parte de execução, se teve um bom controle da parte de execução, e aqui de execução eu estou falando na época da construção, tá certo? Por parte da construtora, se foi bem construída. Nós temos a parte de manutenção, tá bom? Que é como os usuários vão cuidar da edificação, quais são as políticas, tá certo? E a parte de fatores externos, ok? Para a parte de vida útil, nós temos um gráfico, não sei se todos já viu esse gráfico aqui, é um gráfico basicamente que relaciona
a parte de desempenho, de performance da edificação com o tempo, tá certo? Então, quando a edificação está no T0, certo? No início da sua vida, ou seja, está sendo entregue, o condomínio está sendo instituído, certo? Nós temos aí um desempenho máximo da edificação, tá bom? Então, quando o condomínio está nascendo, o desempenho é máximo, tá? Porque o prédio está novo, certo? Então, ao longo que vai passando o tempo, esse desempenho ele vai caindo numa curva, tá certo? E se a gente não fizer nenhuma manutenção, ele vai chegar na vida útil, que ele está, assim, ele vai diminuir a vida útil, tá certo? E ele vai chegar em um desempenho mínimo mais rápido, tá bom? Ao passo que, se a gente for fazendo as manutenções, a manutenção ela vai dando picos de sobrevida, digamos assim, à edificação, tá bom? E aí ela vai alcançar esse desempenho mínimo com um tempo maior do que o tempo se eu não estiver executando nenhuma edificação, tá bom? Então, esse conceito é um conceito estatístico, tá? Isso vem da estatística, e são estudos de tempos ótimos, tá certo? Entre ciclos de manutenção, que essa figura retrata muito bem o conceito. Nós temos também a parte de vida útil, prazo de garantia legal e prazo de garantia contratual. Então, vejam que, antes de falar de gestão da manutenção de fato, existem muitos conceitos que o síndico precisa conhecer. Não estou dizendo que o síndico precisa ser expert naquilo, mas ele precisa entender de conceitos prévios, de fundamentos, para poder entender também o porquê da gestão da manutenção e conseguir repassar muito bem isso durante a operação do prédio para a sua gestão de equipe, tá? Então, a vida útil versus prazo de garantia legal e prazo de garantia contratual, certo? Então, a vida útil, basicamente, a gente discutiu aqui, né, que é o período de tempo em que os requisitos de desempenho, né, aqueles requisitos que a gente falou, de segurança, habitabilidade e sustentabilidade, devem ser atendidos pela edificação, ok? O prazo de garantia legal, certo, é o período que está previsto em lei, né, que as construtoras, digamos, quem está construindo tem para fornecer ao usuário, certo? E o prazo de garantia contratual é o prazo, pessoal, tem uma diferença. Tem uma diferença. A garantia legal, geralmente, são de 5 anos, não é isso? Então, existe pelo Código Civil, os advogados conhecem muito bem esses trâmites, que é de 5 anos, que passa a valer uma garantia. Sendo que as garantias, elas são divididas por sistema predial. Então, pode ter sistema predial que vai ter garantia de 2 anos apenas. Vai ter outro sistema que tem uma garantia de 3 anos. Outro que vai ter uma garantia apenas de 1 ano. Então, quem determina esse tempo de garantia são as garantias contratuais. Por quê? Porque a garantia de 5 anos, que é a garantia legal, ela é para segurança e estabilidade da edificação. Então, ela envolve mais a parte de estrutura da edificação. Tá certo? Não é porque tem 5 anos que o condomínio não vai precisar fazer mais nada, tá certo? Até porque, para permanecer com suas garantias em dia, o usuário, o condomínio, precisa realizar as manutenções que a construtora está pedindo no seu manual de uso, operação e manutenção. Tudo bem? Qualquer dúvida, pode ir deixando no chat, tá certo? Que a gente vai passar por todas elas, ok? E aqui eu vou falar um pouco das normas, tá bom? Então, antes de falar das normas, é estranho, né? Vocês verem um mapa do Brasil, basicamente, né? Um mapa climático do Brasil. E aqui é o seguinte. O nosso país é um país geograficamente muito grande, né? Um país basicamente aí continental muito grande. Nós temos diversos tipos de climas no nosso país, tá certo? E por isso nós temos diferentes tipos de ações climáticas nas regiões, tá certo? Isso tudo influencia muito em como é que os agentes climáticos vão interferir, né, na durabilidade das edificações, tá certo? O que é que eu quero dizer com isso?
No semiárido, a gente vai ter um tipo de construção com determinado tipo de tipologia ou sistema construtivo. No equatorial, a gente vai ter outro. No subtropical, a gente já vai ter outro tipo. Já são comportamentos, são materiais diferentes. Muitas vezes o sistema construtivo é igual, certo? Mas o comportamento desse sistema construtivo, ele vai ser diferente. E aqui, pessoal, eu quero deixar uma mensagem muito importante para vocês. Cada edificação, ela se comporta de maneira única. Por mais que nós temos, muitas vezes, o mesmo sistema para as edificações, sistema elétrico, hidráulico, mecânico, né, a parte civil, existe nas edificações, mas ela se comporta de maneira muito distinta. E eu vou explicar isso já já, tá certo? Mas, adiantando, nós temos dois tópicos. Primeiro, as pessoas que usam a edificação, elas são diferentes. Então, muitas vezes nós temos uma cultura de pessoas que cuidam mais, outras que não aprovam tantos cuidados assim. Então, outras que no dia a dia têm um cuidado de uso melhor com seus equipamentos, com seus sistemas, e outras nem tanto, tá? E as regiões que essa edificação está, tá bom? Então, uma edificação na mesma cidade, muitas vezes, ela pode ter ações climáticas diferentes, principalmente se a gente está falando de, por exemplo, se fica na parte aí tropical, tá certo? Tropical atlântica, né, digamos. Então, a gente tem algumas normas, tá certo, que são caracterizadas, que a gente pode entender aí dentro da ABNT e da IBAP também. Então, a 5.674, eu não vou entrar em nenhuma norma dessa, isso também não está no escopo desse momento. Então, a 5.674, ela fala mais das manutenções de edificações, tá? E o requisito para a gestão dessas manutenções. Então, ela basicamente dá um playbook ali de como é que você tem que organizar as manutenções, né? E faz uma sugestão de programa de manutenção. E aqui eu já insiro um conceito importante. Plano de manutenção é diferente de programa de manutenção. Eu vou explicar para vocês já já como é que a gente entende, como é que a gente implementa isso nos condomínios, ok? Nós temos a norma de desempenho, que é a 15575, ok? Então, o que acontece? Essa norma ela é muito importante e eu vou falar dela um pouco mais já já, quando vocês entenderem como é que a gente categoriza os prédios para atuarmos na gestão de manutenção, tá bom? Mas eu digo aqui, a 1575, para prédios protocolados a partir de julho de 2013, é essencial os síndicos, né, conhecerem dessa norma. Repito, não é obrigatoriedade conhecer a fundo, né, e ser expert, até porque muitos engenheiros não são, eu não sou, né, porque ela é muito extensa e tem muitos requisitos, mas é importante saber que existe, ok? A 14037, que é para a parte de diretrizes de elaboração do Manual de Uso, Operação e Manutenção, que basicamente essa norma ela é utilizada muito pelas construtoras, tá certo? Quando a construtora está entregando o empreendimento ali, elas usam essa norma, tá certo? Mas também pode ser utilizada pelo condomínio na elaboração de um novo manual, caso o condomínio não tenha perdido, já seja mais antigo e queira realizar ali um manual, tá certo? É a parte sugestiva. Tem a norma de reformas em edificações, que é a 16280, tá? Que aqui eu coloco o seguinte, essa norma aqui, pessoal, ela não é apenas para a parte privativa, para os apartamentos, tá certo? Ela é para o condomínio como um todo, tá bom? Então, aí a gente vai ter a parte das áreas comuns das edificações, que a responsabilidade é do síndico, que é o representante legal da edificação, tá bom? E tem as partes privativas, tá certo? Então, a gente tem aí obrigações, digamos assim, ou atividades que os síndicos têm que fazer, assim como os moradores, antes, durante e após alguma reforma, tá bom? É muito importante isso também, ok? Também não vou entrar a fundo aqui, mas é extremamente importante ter uma diretriz de reforma dentro do condomínio. E o síndico, ele precisa ter essa gestão para com seus condôminos, tá bom? Por quê? Porque aqui entra muito a parte de cuidados de uso,
saber o que cada condômino também está fazendo nas suas unidades privativas, principalmente quando essas unidades passam por reformas, tá certo? Então, saber se não está modificando pontos hidráulicos, né, se não está mexendo na tubulação de gás, por exemplo, ou se não está quebrando partes estruturais do prédio, não necessariamente só quebrando, mas fazendo um furo, por exemplo, né? Então, tem que tomar cuidado em comunicar muito bem, tá? Essa norma para os condôminos, tá certo? Através de uma diretriz de reforma, tá? Tem a norma de inspeção predial, que é agora de 2020, que ela é muito importante, tá? A gente tem aí diversas, eu não vou falar críticas, mas diversos comentários sobre essa norma no âmbito profissional e acadêmico, mas eu enxergo que é um pontapé muito importante para o setor, pois até esse ano, pessoal, para vocês terem ideia, a ABNT, que é o órgão que regula essa parte de essa Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá certo? Não tinha nenhuma norma específica para inspeção predial. Todas essas boas práticas das inspeções eram através do IBAP, que eu cito logo abaixo na apresentação, que é uma norma de 2012, né, que ela veio norteando todas as boas práticas da engenharia de inspeção predial, engenharia diagnóstica, tá? Que também outras instituições fazem muitos eventos e sempre retroalimentando aí essas boas práticas, mas que a ABNT não tinha nenhuma norma, tá certo? Então, a partir de agora, a gente vai ver uma profissionalização, um amadurecimento muito maior para melhorar as normas de inspeção e também para os condomínios, tá certo? E aí eu volto para a fala do William Gomes de ontem, né, que falou sobre essa questão do síndico ser um CEO do prédio, e é muito isso, certo? Os síndicos precisam ter capacidade de gestão nos prédios, certo? Independente se ele é morador ou é externo, ele precisa ter atribuições de gestão e de conhecimento para poder guiar aquele empreendimento, ok? Então, como é que a gente entende a jornada de implementação da gestão de manutenção, né, ou gestão de vida útil das edificações, tá bom? Então, a gente divide em 2 tópicos. Neste momento, tá? Eu quero que vocês parem e entendam um pouco. Se tiver alguma dúvida do que a gente tratou, pode colocar no chat, tá bom? Então, como é que a gente entende, pessoal, a gestão da manutenção? Primeiro, se a edificação, se os projetos da edificação, ela foi protocolado após julho de 2013, porque aí entra a norma de desempenho, tá certo? Ou se aquela edificação, ela foi protocolada em prefeitura antes de julho de 2013. Isso é um marco muito importante, tá bom? Por quê? Porque a norma de desempenho, ela trouxe requisitos, tá certo? E ela trouxe obrigatoriedades que precisam ser cumpridas, né, por toda a cadeia, digamos assim, da construção. Quando eu falo cadeia, é desde a parte de projeto, tá certo? Daquela construção, os projetistas, os fornecedores de material, o próprio construtor e o usuário, ok? Então, nós temos responsabilidades para todas essas cadeias. E a norma de desempenho, ela trouxe isso como obrigatoriedade. Se o edifício ele foi protocolado antes dessa data, não existe a obrigatoriedade desses requisitos, tá certo? Existem as normas, sim, que deveriam ser cumpridas, mas por que essa obrigatoriedade? Porque a norma de desempenho, ela traz além dos requisitos, tá certo? Ela traz critérios, tá certo? Ou seja, ela quantifica quanto de cada requisito deveria atingir aquela edificação, tá certo? Então, enquanto existem as outras normas, são muito prescritivas, né? Ela te diz o passo a passo do que tem que fazer. A norma de desempenho, ela não te diz o passo a passo, ela te diz o resultado que aquilo tem que ter, certo? Ela te dá um critério quantitativo para você gerenciar, para você ter como base a qualidade da edificação, ok? E o segundo tópico que a gente... E assim, na parte da gestão da manutenção, isso aqui vai alterar, ou seja, vai influenciar, porque os requisitos que
que eu vou tratar com a construtora vão ser obrigatórios, tá certo? Então, eu vou tratar da parte acústica, da parte térmica, da parte de manutenibilidade, da parte de durabilidade. Eu tenho como conversar isso com a construtora, tá certo? E até o checklist de recebimento da edificação, ele muda, tá certo? Porque, e aí eu vou pedir também requisitos que eram obrigatórios dos projetistas, dos fornecedores e da construtora, tá certo? E se torna, assim, inclusive, um checklist bem maior, bem mais robusto do que um que não está contemplando a norma de desempenho. E a segunda parte que a gente olha aqui na empresa é a idade da edificação, tá? Então, se a edificação ela está ali entre 0 e 1 ano, tá bom? A gente entende que a edificação nascendo, tá? A gente pode pegar aqui dentro desse 0 a 1 ano, edificações que estão sendo entregues nesse exato momento, tá bom? E a gente participa da entrega do recebimento, no caso, não da entrega, do recebimento com o síndico, tá bom? E aí a gente faz toda essa questão, essa análise de recebimento, já olhando e visualizando como é que vai ser a gestão de vida útil da edificação, tá bom? E a gente pode ter prédios ali com 6 meses, 8 meses, que também estão bem recentes, e quando a gente entra, a gente faz o mesmo procedimento. Análise do manual de uso, operação e manutenção entregue pela construtora, análise dos projetos em as-built, né, que a construtora forneceu, análise dos documentos, tá? E uma verificação in loco para a gente compatibilizar ou verificar aquilo que está em projeto e em memorial descritivo está condizente e executado. Caso não, a gente vem com a conversa com a construtora e faz esse encontro aí de figurinhas. Os edifícios podem estar entre 1 a 5 anos, ou seja, meio que no meio do período da garantia, tá certo? Então, já passou ali 2 anos, 3 anos, muitas vezes, tá? Então, a gente tem ali, se o condomínio não fez nenhuma manutenção, nós temos garantias que já podem estar perdidas, tá certo? Mas também nós temos manutenções essenciais, como a manutenção da fachada, que é no 3º ano, né, do prédio, a cada 3 anos, a ser feita, tá certo? Então, é muito importante essa verificação ano a ano, tá certo? Da edificação no período de garantia. E nós temos edifícios que estão com mais de 5 anos. Ou seja, esse período de conversa entre a assistência técnica da construtora e o condomínio, ele muitas vezes já expirou, né? Agora está o barco apenas mesmo com o condomínio, né? Então, a gente entra também com um escopo diferente para essas edificações. Então, é como a gente entende. Veja que o comportamento, a depender dessas idades, ela muda na edificação. E a forma que a gente vai implementar o plano de manutenção, ela muda também. E eu vou explicar o porquê já já. Então, como é que a gente entende esse fluxo, tá, de manutenção? E aqui eu trago para vocês, pessoal, o conceito, tá certo? Eu quero que vocês entendam bem o conceito de manutenção, tá bom? Manutenção deve ser pensada ainda em fase de projeto. Ainda lá na construtora, na análise de viabilidade de projeto, a gente já deve estar enxergando manutenção, tá certo? Então, ela passa aí pela fase de construção do prédio, tá certo? Onde a construtora vai acompanhando a construção e identificando como é que o usuário vai operar aquilo, tá certo? Se tem algum problema, se não tem. Então, ir construindo essa entrega do empreendimento ainda na fase de obra, tá certo? Nós temos o empreendimento entregue, né, que é ali, de fato, a construtora incorporadora entregando ao condomínio a edificação, e aqui existe uma série aí de pontos a gente a percorrer, né, desde a parte de checklist, né, de que verificar, como verificar, tá bom? As inspeções periódicas, que aqui já parte por parte do condomínio, tá certo? Que as inspeções, pessoal, ela é uma ferramenta, é assim que a gente enxerga aqui. É uma ferramenta extremamente importante para você estar verificando como é que seu prédio está se comportando, tá bom? Então, entendam
Isso é um investimento. Quanto mais inspeção você tem, quanto mais cuidado você está conseguindo mais dados da edificação. E você está acompanhando melhor o seu patrimônio, tá? Então, as inspeções é uma ferramenta extremamente importante para você monitorar como é que está o andamento, o comportamento do prédio, ok? Nós temos as manutenções preventivas de fase, que são as atividades de manutenções programadas, tá? Que é 15 a 15 dias, 20 a 20 dias, um mês em um mês, um ano em um ano, que são dentro do programa de manutenção, tá? E os registros dessas documentações, que ela é muito importante. No fato, quando a edificação está num período de garantia, nós temos aí que resguardar isso, né, como condomínio, para manter a nossa garantia com a construtora, tá bom? E após isso, para a gente pensar na vida útil da edificação. Por exemplo, troca de síndico, né, organizar tudo direitinho, possivelmente depois, aí, se vocês quiserem, no final vai estar meu contato, só quebrando um pouco aqui, e eu posso mostrar para vocês como é que a gente trabalha isso dentro das edificações também, tá? Como build care, para não passar de síndico para síndico de uma maneira mais fluida, né? Que cria aí um prontuário da edificação, tudo bem? E aqui é como a gente entende aí os passos, tá? Para estar implementando. Então, aqui eu quero que vocês observem essa figurinha, tá em inglês, porque todos os procedimentos que a gente adota na empresa, nenhum é brasileiro, tá certo? Eu não fiz na minha introdução, não falei, mas eu entrei para eu entrei para o mestrado, né? Eu cheguei a fazer todas as disciplinas também. Acabei não defendendo a minha dissertação, né? Ainda por questões aí de trabalho mesmo, de empresa. Mas em meu mestrado também na Federal de Pernambuco, ele é focado em manutenção, né? Então, assim, eu estudo muito artigos internacionais para trazer para a empresa boas práticas globais de como fazer essa implementação nos condomínios. Não estou falando que também isso é um trabalho que a gente chega querendo mudar tudo ou implementar tudo. É um passo a passo. A gente entende a maturidade do cliente, certo? Primeiro a gente entende como é a jornada daquele síndico, o histórico daquele síndico, e a gente vai crescendo a maturidade com ele dentro do condomínio, tá? Mas de uma forma geral, a gente entende aí desde a parte P1 ali, seria identificando os sistemas prediais, tá certo? Então, veja, o passo 1 aqui depende se minha edificação ela está na garantia ou não, por exemplo. Por quê? Se eu tenho um condomínio ali nascendo, ou já no período de garantia, eu tenho que fazer uma análise do manual de uso e operação do prédio, entregue pela construtora, para eu montar qual vai ser o plano de manutenção do prédio. Isso é um input para mim. Agora, se a edificação for mais de 5 anos, certo? E não tiver mais nada, tá? O que é que a gente pode fazer? Fazer uma inspeção predial para contemplar os sistemas, tudinho, e montar esse plano, ou a gente pode partir de um plano base e ir retroalimentando ele, tá? Ao passo que a gente for identificando as atividades junto com o síndico, tá certo? Então, para quem não tem nada, aí eu digo, primeira dica aqui, síndico, se você não tem absolutamente nada no seu prédio, certo? Acessa o link aqui da Buildcare, que está logo aqui abaixo, certo? Vai lá na planilha da norma 5674, que é a norma brasileira, tá certo? A gente esquematizou ela melhor do que a norma traz. Faz esse download, tá certo? E já começa a entender quais são as atividades que você tem que ir realizando no seu condomínio, tá bom? A partir dali, você vai montando seu próprio programa de manutenção e aquilo já é muito melhor do que você não ter nada, tá bom? Ou se você já tem alguma coisa, pega lá essa planilha, verifica se está fazendo tudo que a norma está pedindo, ou se está fazendo menos, ou se está fazendo mais. Se estiver fazendo mais, ok, tá bom? Então, nós temos aí a parte de, após a gente identificar essas áreas, equipamentos e tal, nós temos as características dos usuários. E aqui, pessoal, é onde a gente foca muito, tá? Por quê? Porque identificar o perfil de uso de quem está morando ali é essencial para a edificação, ok? Depois disso, a gente junta em um plano de manutenção, eu vou explicar para vocês o que é esse plano e tal, tá bom? Implementa a operação desse plano de manutenção, tá certo? Começa a fazer as coletas
de informações, né, as dificuldades ali do dia a dia, capacitação com a equipe, não está fazendo, quais são as prioridades, como é que a gente começa, que também não dá para começar de tudo, né, tem que ir devagarinho e de acordo com o perfil do prédio, o perfil da equipe, certo? E ali a gente começa, por último, inicia a fazer uma análise de performance, que eu vou mostrar também alguns indicadores aqui para vocês, ok? Então, dentro aqui da jornada de implementação, para quem trabalha com gestão, e aqui eu quero fazer o seguinte comentário: síndico tem que entender de gestão, certo? Que eu vou fazer só um comentário. Eu sou de Recife, tá? A gente atua essencialmente em Recife. A gente está começando a expandir agora nosso serviço através da parte remota. E em breve aí a gente tem boas novidades para vocês. Mas a gente começou de Recife. E eu faço parte aí de um grupo de análise de normas, né, de revisão de norma, de elaboração de norma pela ABNT, que isso qualquer profissional pode participar, tá? Mas eu participo de algumas, e eu tive uma reunião com a CEBIC Brasil também, a Câmara Brasileira de Indústria e do Brasil, né? Então, para entender, para fazer a revisão da norma de desempenho, tá? Então, a norma de desempenho, ela está em processo de revisão, tá certo? E a ABNT, tá certo? Que é um órgão que faz parte aí também, a CEBIC, ela está muito ligada à ABNT por conta das normas que podem ser lançadas, tá certo? Existem normas que já vão tratar futuramente de garantias, certo? Então, geralmente, as garantias dos prédios, elas são tratadas em anexos de algumas normas, ok? Como a norma de desempenho, por exemplo. Mas, em alguns anos aí pela frente, a gente já vai ter uma norma específica para garantias, tá certo? Ou seja, o que eu quero trazer aqui para vocês é trazer de primeira mão, tá bom, essa notícia, é que a parte de uso, operação e manutenção dos prédios, ela vai estar cada vez mais sendo visadas. E não vai ter mais margem para o síndico que não tem uma boa capacidade de gestão, tá certo? Então, isso aqui é um aviso que eu estou deixando, tá certo? Para vocês analisarem a forma que vocês estão fazendo sindicância, sindicatura hoje, e se vocês são moradores, como é que vocês querem que seus patrimônios sejam geridos, ok? E aí, como é que a gente entende essa jornada de implementação dentro do prédio? Existe uma ferramenta, digamos assim, um conceito na parte de gestão, né, que é o 5W2H, certo? Que é basicamente para como é que a gente trata alguns problemas, digamos assim, tá? Formado em plano de ação. Então, o W e o H vem do termos em inglês também, né? Que é basicamente o quê? O que fazer, quando fazer, como é que eu tenho que fazer, quem é que vai fazer aquilo, onde é que eu tenho que fazer, o porquê eu tenho que fazer isso, e quanto é que vai custar eu fazer isso. Então, a jornada de implementação do plano, tá? A gente parte muito dessa premissa aqui, que também é uma premissa já validada, ok? Então, o que fazer, basicamente, quais são as atividades que eu tenho que fazer, quais são ali os requisitos ali que eu tenho que fazer, tá certo? Quando fazer, está muito relacionado à frequência, à periodicidade, tá bom? Então, para cada sistema predial, elétrica, por exemplo, civil, por exemplo, nós temos um conjunto de atividades, tá bom? Nós temos um conjunto de atividades, tá? Essas atividades, elas vão ter periodicidades, que é essa atividade, em quanto tempo eu tenho que realizar, tá bom? Quem fazer, quem é que vai realizar aquela atividade? É minha equipe de manutenção local, tá? É uma empresa especializada, então, se for equipe de manutenção local, eu já tenho que pensar em uma metodologia ali para ela estar verificando, tá certo? Ou seja, o que é a metodologia? Qual é o passo a passo que eu tenho que fazer para ela verificar aquilo ali? Se for uma empresa especializada, eu já tenho que ter um escopo para eu cobrar da empresa especializada o que é que de fato ela tem que fazer,
tá bom? E aí tem a emissão de ART ou RRT, né, tudinho certinho, mas o quem fazer, ele é essencial. Por quê? Eu tenho um sistema predial, dentro desse sistema eu tenho um conjunto de atividades, e cada atividade eu vou ter uma periodicidade, que é o quando, e o responsável, que é o quem vai fazer aquilo, tá bom? Eu vou ter onde fazer, então se for um equipamento, se for uma área, por exemplo, se eu tenho que fazer uma revisão do revestimento do estacionamento externo, um exemplo, então é onde fazer aquela, se eu tenho que fazer uma manutenção na bomba de incêndio, né? Então onde é que eu vou estar fazendo essa manutenção, tá certo? O porquê fazer. Aqui, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Por que realizar essa manutenção, tá certo? Então, aqui, muitas vezes, está relacionado também em explicar para a sua equipe de manutenção, seja zeladoria, supervisão, né, a parte de, os porteiros também têm uma grande participação nisso, tá? É importante. O porquê a gente está cuidando da edificação, tá certo? E muitas vezes, linkar e o porquê dentro das suas atividades, tá certo? Para que quando um zelador, um supervisor, enfim, a equipe de inspeção está verificando determinadas coisas, eles entenderem o porquê daquilo, né? É como se fosse um propósito, né? Depois eu gosto muito da parte de negócios também. Então, assim, qual o propósito de cada manutenção, né? O porquê você está fazendo aquilo, tá certo? E quanto é que vai custar? Como é que faz essa análise, tá certo? Então, nós temos os sistemas prediais, as atividades de manutenção, tá bom? E os responsáveis, tá certo? A gente faz uma separação por pacotes de serviço. Então, dentro do sistema predial de elétrica, tá? Eu tenho que fazer quais são todas as atividades de elétrica, e dessas atividades, quem é que é equipe de manutenção, empresa especializada? Eu já separo esse pacote de serviço e vou cotar nas empresas aquele escopo. Dentro de elétrica, quais são as atividades de manutenção que é a equipe de manutenção local, ou seja, meu pessoal dentro do prédio. E ali eu já separo esse escopo para produzir um treinamento com eles. Então eu vou separando isso, tá? Para fazer uma planilha aí orçamentária, tá bom? Então, pode ir colocando aí no chat as perguntas, tá certo, pessoal? Então, o plano de manutenção, pessoal, ele não é aquela planilha de sistema atividade responsável, certo? Não é. Aquilo ali a gente entende como um programa de manutenção, tá certo? O que é que então é um plano de manutenção? Eu trouxe alguns exemplos, o que contém um plano aqui também, tá certo? Então, um plano ele contém a descrição daquele sistema e alguns conceitos relacionados ao sistema predial, ok? O plano de manutenção, ele contempla cuidados de uso, tá certo? Então, quais são os cuidados de uso ali que eu tenho que ter com determinado sistema predial, que isso muda de sistema para sistema. Tudo aqui muda de sistema para sistema, ok? Aqui eu trouxe um exemplo de revestimento, por exemplo, tá certo? As recomendações de segurança, tá? Então, se eu tenho que fazer algum tipo de atividade de manutenção ali, quais são os treinamentos que eu tenho que dar, quais são os EPIs que o funcionário tem que estar vestindo, quais são os treinamentos, né, assim, externos. Eu tenho treinamentos que podem ser dados internamente, né, pelo condomínio, tá certo? Mas existem treinamentos que são externos, tá certo? Treinamento em altura, por exemplo, treinamento em espaço confinado, entendeu? Quais são as manutenções preventivas relacionadas com esse sistema, tá bom? E aí eu tenho aqui periodicidade, sistema, atividade e responsável, tá certo? Que a partir daqui a gente vai tirar o programa de manutenção, ok? E eu tenho planos de contingência, que é se alguma coisa der errado com aquele sistema, com aquele equipamento, quais são as ações que eu tenho que tomar imediatas, tá? Para eu mitigar algum tipo de situação aí incontrolável, né? Então, principalmente aí, deu um blackout, né? O gerador faltou luz, o gerador não entrou, enfim, algumas
algumas situações, né, que está dentro de um plano de contingência, tá? Prevendo algumas manutenções corretivas. Então, outra mensagem que eu quero deixar aqui: manutenções corretivas, elas podem acontecer, tá? Agora, o intuito de a gente ter uma gestão de vida útil é a gente mitigar essas ações corretivas. Tá bom, pessoal? E aqui eu quero uma coisa muito importante. Quero que vocês prestem muita atenção nisso, tá certo? Por que que cada edificação é diferente? Muitas vezes vocês vão ver pessoas fazendo essa analogia e profissionais com a indústria de carro, com a indústria automobilística, tá certo? Não, porque garantia você parte ali de um ano e no outro dia você já não tem mais garantia. Se você não fizer aquela garantia, você perde a garantia. A indústria de carro é muito mais avançada, enfim. Primeiro, a indústria automobilística, e quero que vocês prestem muita atenção a isso aqui. Isso aqui é game change. Isso aqui muda a forma como a gente enxerga manutenção, ok? Então, o que é que acontece? A indústria de automobilística, ela é uma indústria seriada, ou seja, eu tenho uma fábrica que eu vou fazer um produto, certo? Que o meu produto vai sair e minha fábrica vai ficar. Prestem bem atenção. O meu produto sai, minha fábrica fica. Eu estou aqui em processo seriado, construindo um produto. Antes de eu construir aquele produto, eu prototipei o produto. Eu prototipei os meus carros. Tanto que, como é que essa prototipação, certo? Existem os projetos de carro, porque tudo isso é projeto também, tá, pessoal? Assim como tem projeto de prédio, tem projeto de carro, os desenhos. Então, tem os desenhos, eles constroem os carros para teste e eles testam dentro de uma fábrica, certo? Ou seja, o que eles produzirem que for para a rua já está em um looping, em um ciclo de teste, onde ele chega o produto ótimo, o produto melhor ali, e fala, pronto, é isso aqui que a gente vai produzir na fábrica e vai colocar na rua. Vocês estão entendendo? Por outro lado, a indústria da edificação, veja, não é uma indústria seriada. Por quê? Porque a gente monta a fábrica, faz o produto e tira a fábrica. O produto fica. Certo? É o oposto. Certo? Então, veja, como é que a gente vai tratar a fase de uso, operação e manutenção de uma indústria diferente da indústria seriada? E aqui, eu quero que, eu quero que todo mundo entenda, se vocês entenderem muito bem isso aqui, para mim, hoje, a apresentação está dada, certo? Então, o que é que acontece? Voltando para a parte de carro, nós temos a indústria fica, o produto sai, certo? E nós temos a assistência técnica dos carros, que são empresas associadas àquela indústria, que são fixas também. No caso da edificação, veja, a construtora incorporadora monta a fábrica, faz o produto e tira a indústria, tá certo? Ou seja, o produto fica. Então, qual é a diferença aqui, tá certo? Muitas vezes, o produto que a construtora faz, ou seja, o prédio que nós estamos morando hoje, que cada um está aí, já é o produto final. Ou seja, é o protótipo. Eles não testaram antes. Tá entendendo? Então, assim, o ciclo para fazer esse produto é muito longo, 2, 3 anos, tá certo? Então, assim, eles só vão começar a aprender, ele faz o primeiro, aí faz outro prédio, com 10, 15 anos, eles vão começar a entender as formas de construir. E as normas já vão estar ultrapassadas, já vão ter revisadas. Então, veja que essa falta de alinhamento, né, ela é problemática para a construção. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Como é que é o uso e a operação desses prédios? Porque cada prédio que a construtora faz é um protótipo. Ela não tem é difícil ter um controle do produto final, uma vez que você não testou aquilo antes. Por isso que é o conceito do BIM. Alguns aqui não devem conhecer, tá? Mas é o conceito onde as construtoras simulam a edificação antes de construir, tá certo? Que isso é uma prática muito normal para a indústria automobilística. Então, aqui vai a dica. Se eu tenho uma indústria, que eu faço a indústria, faço o produto, que aquele produto é um protótipo, depois eu tiro a indústria e aquele produto fica como protótipo,
a minha parte de uso, operação e manutenção, ela tem que ficar dentro do prédio. Ela tem que ficar dentro do protótipo. Ela não pode ser uma empresa por fora, certo? Feita uma indústria automobilística, tá bom? E o que eu quero dizer com isso? Os condomínios precisam, sim, de implantar um departamento de manutenção dentro do prédio para ir tratando o que é ali responsabilidade da construtora, o que não é responsabilidade da construtora, tá certo? O que for responsabilidade da construtora, convoca a construtora, conversa com a construtora e resolve-se. O que não for, o condomínio tem que assumir, tá certo? Espero que tenha ficado muito bem entendido por que a gente não pode comparar a indústria da construção com a indústria automobilística. Elas se comportam, elas têm fundamentos diferentes, tá certo? Agora, existem as construções industrializadas, que aí entram outros critérios que também a gente pode estar conversando no futuro. Então, continuando. Nós temos aqui o programa, tá certo, de manutenção. Então, para vocês entenderem, plano de manutenção, ele é algo mais robusto, tá certo? Onde eu tenho a descrição, cuidados, recomendação, plano de contingência, tá certo? E desse plano, eu vou extrair o meu programa de manutenção, tá bom? Que aí o meu programa de manutenção, basicamente, ele vai ter o meu sistema, qual é o sistema, qual é o equipamento, o local, vai ter minha atividade de manutenção e o meu responsável, tá certo? E aí eu ponho isso em um calendário de manutenção, tá bom? Então, eu organizo o meu programa de manutenção, eu posso organizar de diversas maneiras, por sistema, por local, por atividade, por responsável, fazer vários filtros, tá certo? E eu coloco isso no calendário, que eu acompanho isso temporalmente, tá certo? Quando eu clico em alguma atividade de manutenção, eu vou para o checklist de verificação, tá? Nesse primeiro momento, o checklist tem um requisito, que é a atividade de manutenção, tá bom? Ou seja, eu tenho ali cerâmica, verificar se tem eflorescência, mancha e tal, e verificar os rejuntos, a integridade dos rejuntos, se está fissurado e tal, tá? Então, eu tenho aqui o formulário de registro, tá certo? Isso tudo eu estou tirando da prática, tá, pessoal? Isso aqui tudo é material aí que a gente coloca na prática para operar, tá? Não tem nada aqui inventado para apresentação, tá? Então, tem os recursos necessários, ferramentas e tal, os EPIs tem aqui, tem conforme ou não conforme, e alguns status ali que o operador vai colocar. Dentro de cada atividade, aí eu quero que vocês prestem muita atenção, por exemplo, verificar a eflorescência ou mancha na cerâmica. Eu tenho o requisito com procedimento, tá bom? Então, isso aqui é como se fosse uma folha A4, tá? Com a capa, né? A frente e verso, né? A frente eu tenho o formulário de registro, tá? E o verso eu tenho ali o procedimento, tá? Com as observações ao lado que eu posso colocar, entendeu? Então, no procedimento, eu tenho o passo a passo, tá? Eu tenho ali explicando o que é uma fluorescência, o que é uma mancha, como é que eu tenho que verificar, se eu tenho que bater foto ou não, o que é aquele problema, é um procedimento para cada atividade de manutenção. Aí aqui, eu quero deixar muito importante uma coisa para vocês. Nessa jornada aqui que eu falei, que é o que fazer, tá? Ela está muito linkada com o como fazer, certo? Porque eu tenho o que fazer, mas eu tenho que saber o como fazer também, tá certo? Por quê? Aí aqui onde a gente tem muito problema dentro dos condomínios, a gente enfrenta esses problemas também no nosso dia a dia, tá certo? Que é, muitas vezes a gente tem o que fazer, e aí tem um conjunto de atividade, que aí a gente começa a receber orçamentos, né, diferentes. Né? Não, porque isso aqui eu faço dessa forma, um prestador diz, não, porque isso aqui eu faço de outra forma, isso aqui eu faço de outra forma, e aí o como fazer, ele fica fragmentado, entendeu? E aí o síndico precisa de uma ajuda um pouco mais técnica para entender aquelas diferenças, se determinado prestador de serviço está fazendo assim, assado, se é correto, se não é, entendeu? Para ter esse embasamento. Repito, o síndico não precisa ser expert nisso aqui, certo? Mas ele precisa entender que, precisa saber que os escopos precisam estar alinhados. E para isso ele precisa
de uma pessoa, de um profissional que dê um embasamento a ele, que ajude ele nessa gestão. Nós temos aqui alguns indicadores, tá, que a gente põe aí no mercado, como problemas abertos por mês, né, problemas fechados, o que é que está pendente por criticidade, tá certo? O que é que já foi resolvido, quais são as áreas ou os equipamentos que estão dando maiores problemas, digamos, tá certo? Sistemas com mais problemas, né? Problemas em aberto entre ciclos de manutenção, tá certo? Então, eu fiz uma manutenção hoje, por exemplo, aí marquei lá na planilha que foi feita. Aí era para eu fazer essa próxima manutenção daqui a 6 meses, certo? Sendo que no quarto mês deu um problema, tá bom? Então, eu já tenho que investigar o porquê que deu aquele problema, aquela falha, tá certo? Então, quando a gente tem o programa de manutenção linkado com o calendário de manutenção, a gente consegue visualizar isso muito bem, tá bom? Lembrando que o plano é algo mais macro, já entram outras informações, tá? Então, tem o que é plano, o que é programa e calendário, tá certo? É assim que a gente entende e a gente implementa nos condomínios. Aí, esse slide, tem uma sugestão aqui que eu vou falar, que é um framework, tá certo? Rapidinho. Então, o que é que acontece? Nesse framework é algo que a gente costuma discutir ele, que é como a gente enxerga aí, como a gente sugere dentro dos condomínios, tá? Então, assim, enxergando que o condomínio, ele precisa de uma figura, de um líder executivo, de um CEO, tá bom? Ele precisa que definições aconteçam de forma estratégica, tá certo também, para ele executar aquilo de acordo com o que foi alinhado, tá, estrategicamente no condomínio. Então, os condomínios precisam começar a tratar como um planejamento estratégico, tá bom? Então, qual é o planejamento? Como é que eu vou gerenciar? Quais são as diretrizes de gerenciamento que a gente vai ter dentro do condomínio, tá bom? Geralmente, isso tem um board, né, os conselheiros do condomínio que definem essas diretrizes. E aí, a figura do síndico, que é a figura do CEO, ele está responsável por executar aquilo, certo? Então, ele está logo aqui embaixo como um gestor executivo, tá bom? Desculpa. Então, dentro do síndico, nós temos aqui o planejamento estratégico, tá certo? Que ele vem aqui de forma horizontal, tem um planejamento estratégico do condomínio que vai para o síndico. No síndico, ele cai para uma gestão mais vertical, né? Supervisão, zeladoria, portaria, enfim, equipes locais do condomínio, que isso varia de porte para porte, tá certo? Mas continuando na linha horizontal, nós temos os condôminos, tá bom? Então, para ter essa comunicação com os condôminos, essa participação, essa transparência, né, dos condôminos, para o síndico ter que pegar o planejamento estratégico, executar de forma ali vertical e comunicar para os condôminos, né, na sua linha de gestão horizontal, tá certo? Então, por que tem essas duas linhas aqui, tá certo? Em forma de cruz. A linha horizontal é o planejamento estratégico do condomínio passando para o síndico, tá certo? E o síndico comunicando isso para os condôminos, tá bom? Na linha vertical, nós temos os conselheiros, que o síndico pode, claro, participar, né, do board, tá? Do conselho do condomínio, que vai definir as formas estratégicas, passando para a figura do síndico, que é o executor, e descendo numa gestão vertical, tá certo? Supervisão, zeladoria, portaria. E essas linhas, onde elas se cruzam, tá? É justamente na figura do síndico. Por quê? Porque o síndico tem que responder para os conselheiros o que ele está fazendo, como ele está fazendo, o plano de gestão dele, se está seguindo o planejamento estratégico do condomínio, tá bom? E aí eles cruzam. Desculpa, que eu acabei olhando aqui para o lado. Na linha vertical, exatamente, os síndicos têm a figura, eles respondem para o conselheiro e eles delegam para a parte da equipe de manutenção, tá certo? Então, assim, o síndico, por isso que as linhas se cruzam no síndico,
Por quê? Porque ele tem uma gestão horizontal a ser feita e uma gestão vertical a ser feita. Aqui eu nem coloquei, por exemplo, a parte administradora, tá entendendo? Que pode entrar no framework aí de gestão do condomínio. Nem coloquei a parte, por exemplo, empresa de assessoria técnica, de engenharia, para o síndico, tá certo? Também não coloquei nesse framework. Eu posso até compartilhar um framework mais geral com vocês, como é que a gente trabalha. Mas isso aqui é o básico, certo? Então, o que eu quero mostrar com isso também? Muitas vezes o condomínio vai contratar e você fala assim, Franklin, mas eu sou síndico morador, tá? Sem problema, meu filho. Você tem que entender de gestão, tá certo? A sua participação na operação é crucial, tá certo? E você vai participar do conselho, do conselheiro, e você vai dos conselhos, e você vai ser a figura que vai executar aquilo que foi definido. Então você vai estar em cima e na parte de gestão embaixo. Mas eu sou síndico profissional. Então você vai responder para um conselho, né? E aqui eu quero deixar uma mensagem muito importante, tá certo? Quando geralmente o síndico profissional ele é contratado, né, os condomínios pedem o plano de gestão do síndico, né? Qual é o seu plano de gestão para a gente, né? Eu acho isso particularmente um erro, tá? Eu acho que o síndico, porque eu vou explicar. O síndico tem que ter um plano de gestão, sim, certo? Qual é a política de gestão, como é que ele vai trabalhar dentro do condomínio, mas por que eu acho isso um erro? Porque os condomínios deveriam ter o seu planejamento estratégico para contratar o seu CEO, o seu síndico, baseado na cultura e no alinhamento do condomínio. Vocês estão entendendo como o condomínio ele se assemelha muito a uma empresa e que a gente está nesse caminho, certo? Então, isso é uma baita oportunidade de mercado para a sindicatura profissional, porque a sindicatura profissional tem que enxergar que elas, ou seja, nenhum condomínio tem planejamento estratégico, claro, né? Assim, né? Então, quando os síndicos profissionais ou síndicos externos, eles chegam no condomínio, eles têm que implementar essa política de planejamento estratégico. E isso vai perdurar durante muitas gestões e que, dando certo, a gestão com certeza vai ser dele por muitos anos, entendeu? Então, veja como é importante, se o síndico simplesmente não tiver habilidade nenhuma de gestão e for contratado como síndico externo, cara, ele não vai durar mais de 2 ou 3 mandatos. Não vai durar. Eu queria até se algum síndico profissional tem alguns dados sobre isso. Por quê? Porque o condomínio não vai ter um planejamento estratégico, né? Aquele síndico, por mais que seja contratado externo, ele não tem a cultura de gestão. Então vai chegar um momento que as coisas vão ficar sobrecarregadas e muito recorrentes de problema, entendeu? Então, quando o síndico ele entra, que monta um planejamento estratégico com o condomínio, o qual ele vai ser responsável por executar aquilo e responder junto com o conselho com a responsabilidade, muito, o tempo de perenidade daquele síndico externo, ele vai sobressair, digamos assim, ele vai aumentar dentro do seu plano. Então, espero ter sido claro que a gente acredita muito no framework de gestão, tá certo? Então, a gente vai falar um pouco agora da parte de inspeção, tá? Então, eu trouxe um case aqui bacana para vocês também, para entender um pouco de custo e de indicadores. Eu vou passar um pouco rápido na parte de inspeção, tá, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu peço, por gentileza, coloquem no chat, tá certo? Então, aqui a gente fala o que é uma inspeção, né? E aí eu trago avaliar tecnicamente, tá? O estado de conformidade de uma edificação, com base nos aspectos de desempenho, vida útil, segurança, conservação, manutenção, utilização e operação. São muitos conceitos, né? Muito político, digamos assim, que aí e cada um tem sua importância, mas que tem que ser passado de forma mais prática para os síndicos, tá certo? Que a gente faz isso aí nos nossos cursos e nas nossas atuações profissionais. E tem a expectativa do usuário, mas eu quero grifar isso aqui. Expectativa do usuário. Lembre, eu vou voltar aqui para a apresentação, tá? Essa aqui. Como entendemos o passo de implementação? O segundo passo da implementação são as características dos usuários. É o comportamento do usuário. E veja
que na definição da inspeção, né, tem expectativa do usuário. Então, a inspeção predial que eu enxergo, que a gente enxerga na Buildcare, que é uma atividade de manutenção, para a gente, inspeção é uma atividade de manutenção, tá certo? Ela está dentro do programa de manutenção, tá bom? Ela tem que atender expectativa do usuário. Qual é a expectativa do meu usuário? Qual é o sentimento de quem mora ali daquele prédio, certo? Tanto para o histórico, né? Porque você vai entrar num prédio, então você tem um histórico daquela edificação através dos usuários, da zeladoria, da equipe de manutenção e tal, como para o futuro, certo? Então veja como os usuários, os condôminos são muito importantes, pessoal, para a edificação. Tem que envolver os usuários. Como é que ele quer a edificação no futuro? Certo? Não só para a parte de manutenção, mas para a parte de melhoria também. Ah, porque a gente queria fazer um parquinho de diversão daqui a 5 anos. Ah, porque eu tenho muito espaço, eu queria ter uma piscina no meu prédio. Um exemplo, tá? Para vocês começarem a entender esse comportamento, tá bom? O resultado dessa inspeção é um check-up, tá? Geral da edificação, dos sistemas, tá bom? E ela atende a três itens, né? A classificação quanto aos defeitos, o grau de risco, né? As orientações técnicas de como solucionar os defeitos e a classificação aí do estado de manutenção da edificação, tá bom? A principal utilidade de um laudo de inspeção é muito importante para apoiar o gestor predial, o gestor executivo, o CEO, nas suas tomadas de decisão, tá? Então, veja, isso é muito importante a gente entender. Nós temos um plano de manutenção, tá? Que é um documento global, digamos assim, da edificação. Que dentro do plano de manutenção, nós temos o programa de manutenção, tá? Que é o documento que tem o sistema, as atividades para cada sistema, a periodicidade para cada atividade e a responsabilidade para cada atividade. Pegando esse programa, nós estendemos ele em um calendário de manutenção, certo? Para a gente acompanhar temporalmente, tá certo? E aí, uma daquelas atividades é uma inspeção. Então, eu posso fazer uma inspeção que eu posso encontrar não conformidades. E aquelas atividades, e aquela não conformidade, ela vai entrar dentro do meu plano de ação, primeiro, para eu entender qual foi o motivo dela ter aparecido, e segundo, para eu entender o grau de criticidade, né? Se eu tenho que atuar agora ou se eu posso esperar mais, porque ela retroalimenta o meu programa de manutenções, ou eu posso criar um documento à parte de manutenções corretivas, que é como a gente faz aqui na Buildcare. A gente vai alimentando, controlando o programa de manutenção, mas as não conformidades que vão surgindo, a gente separa para a gente ir monitorando o sistema predial, tá bom? Então, vocês entenderam muito bem isso. Eu tenho uma inspeção que eu posso encontrar uma não conformidade naquele sistema, tá certo? Então, eu tenho que separar o que é corretivo e o que é preventivo e monitorar a atuação dessas manutenções, ok? Então, definições e termos, o que é uma vistoria, o que é uma avaliação, o que é uma perícia. Então, muita gente fala de vistoria, né? O que é uma vistoria? Tá, síndico? Então, é quando o profissional ele vai e constata um fato, mas ele não estuda a causa que motivou, tá certo? Então, é normal isso, tá? Isso é um tipo de serviço que o mercado tem. Ah, vou fazer uma vistoria. Então, eu vou lá e digo, tem uma fissura aqui. Mas por que tem a fissura? O que motivou aquela fissura? Tá certo? Qual é o comportamento do prédio em relação àquilo? Tá certo? Quais são as consequências que aquilo pode ter? Como é que eu tenho que corrigir isso? Então, toda essa parte ela não entra na vistoria, ela é só uma constatação do fato, certo? Nós temos uma avaliação, que é quando você tem um valor quantitativo sobre aquilo, então você avalia um bem, por exemplo, tá certo? E tem as perícias, tá bom? Que são as aí quando você tem a constatação de um fato e você apura as causas que motivaram determinado evento, tá bom? Aqui, pessoal, eu quero fazer uma observação, tá? Muitas pessoas, tem muitas empresas e muitos condomínios também que querem fazer inspeção como perícia, tá? Para, digamos, colocar a construtora na justiça, certo?
Particularmente, eu não acho que essa opção é amigável. Assim, ninguém acha que é amigável, mas eu acho que não é a mais correta, tá bom? E aqui eu defendo a minha posição, muitos podem ter outras posições, mas o que é que eu acho? Eu acho que o condomínio tem que passar por uma inspeção anualmente, tá bom? Para ir entendendo como é que é o desempenho do seu prédio, tá certo? E aí, encontrando problemas que remetem à construção, entrar em contato com a construtora, tá certo? E chamar a construtora no prédio para, em conjunto, vocês solucionarem aquela questão. Aí vocês vão dizer, mas tem a construtora que não me atende, tal, tal, tal. Aí existem outros, né, outros caminhos a ser tomados. Mas no primeiro momento, tá certo? Não já chega para a construtora e toma aqui o laudo, vocês têm 30 dias para responder alguma coisa. Não, porque muitas vezes do outro lado, a construtora nem sabe que o prédio está daquele jeito. E aí ela também é tomada como susto. Eu não estou aqui defendendo a construtora, tá? Eu estou aqui para implementar algo que é importante para todos os lados, entendeu? Agora, se é de responsabilidade da construtora, ela não atuou, ela não te respondeu, deixou para lá, enfim, disse que não ia atuar, aí você pode ter outros caminhos a tomar. Mas no primeiro momento, chama a construtora para conversar, chama ela no prédio, mostra, olha, tá vendo com 3 anos, com 4 anos, como é que tá o produto que você me entregou, isso aqui a gente vem fazendo tal manutenção, mas ó, essa fissura aqui, como é que tá? Olha essa trinca, como é que tá certo? Olha esses problemas de bomba que aparecem desde o primeiro ano. Então, vocês irem notificando, né, informando a construtora sobre esse problema, tá bom? Então, o que é que acontece? Aqui nós temos alguns documentos legais também, a gente divide como administrativo, técnico ou de manutenção. Não vou passar por um a um, que são muitos, tá certo? Mas vocês podem acessar esse link aqui que está no canto, na parte inferior, tá certo? Vai ter lá nosso canal de Instagram, nosso site, enfim, nosso blog, tá certo? Vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou deixar meu contato no final da apresentação, ou pelo nosso Instagram, e aí a gente passa essas documentações para vocês, então a gente pode compartilhar, tá certo? Então, tem os documentos administrativos, né, regimento interno, IPTU, a parte de AVCB aí, que já linka um pouco com a parte de manutenção também, né, muitas vezes. Os documentos mais técnicos, né, a memorial descritivo, projetos, manuais, né, e aí algumas documentações de operação, né, como selo de extintores, relatórios de inspeção, se já passou por inspeção ou não, tá certo? Certificado de testes, como a parte de gás, por exemplo, tá? Relatórios de potabilidade de água, por exemplo, tá? Para verificar. E aqui a gente traz o que é que um laudo ele precisa ter, tá certo? Como conteúdo, tá certo? Quando se trata de um laudo de inspeção predial, onde a gente vai constatar um fato, a gente vai entender aquele comportamento, tá certo? Não é uma vistoria, é uma inspeção, tá bom? Então, aqui eu quero destacar, pessoal, algo muito importante, que é uma coisa, vamos lá. Quando a gente faz um laudo de inspeção predial, nós somos obrigados, por norma, tá? Para a gente fazer as nossas recomendações técnicas de como consertar aquilo, como corrigir, né, aquele problema, e quais são as prioridades, tá certo? Baseado nas avarias que a gente colocou, que a gente identificou, tudo bem? Essa lista de prioridade, ela não é um plano de manutenção. Está longe de ser um plano de manutenção, tá certo? A Build Care, ela entende muito bem o que é de fato um plano de manutenção, o que é um programa de manutenção, o que é um calendário de manutenção, tá certo? O que são as inspeções rotineiras que podem me gerar não conformidade para eu ir separando dentro do meu programa de manutenção, tá certo? Que aí sim são as atividades que vêm do relatório de inspeção, tá bom? Então, cuidado quando as pessoas ou algumas empresas profissionais, até entendimento de vocês mesmos, falar, não, porque o meu laudo já vem com um plano de manutenção, tá certo? Não,
tá certo? É uma lista de prioridade para aquilo que foi constatado, aquela lista que foi constatada, quais são as prioridades que você tem como síndico, representante legal do condomínio para resolver. Se está crítico, se é imediato, se pode aguardar mais um pouco, tá certo? Então, eu quero deixar essa mensagem aqui, esse alerta, tá certo? Para vocês. Então, eu vou passar aqui um pouco rápido nesses itens técnicos, tá? Que a gente identifica o que é uma anomalia, o que é uma falha, tá certo? Geralmente, quando tem que se reportar à construtora, são anomalias do tipo endógena, né? Que é falha aí de projeto, material ou da execução do prédio, tá certo? E as falhas, elas têm aí planejamento, execução, algo pode ser algo operacional ou gerencial, tá bom? Que aí a falha pode ser, por exemplo, você fez o prestador de serviço, ou a equipe de manutenção local, fez uma manutenção errada, né? Então, uma falha ela vai acontecer antes da próxima manutenção programada, tá certo? Então, já entra como uma falha, entendeu? E aí elas podem ser classificadas, anomalias ou falhas, como algo crítico, algo médio ou algo mínimo, tá certo? E aí, a partir dessa classificação de criticidade, que a gente vai adotar quais são as prioridades de atividades de manutenção a serem feitas. Isso na inspeção, tá certo? O que eu estou falando aqui é inspeção, onde inspeção é uma atividade que está contida no seu programa de manutenção, tá certo? Então, veja que gestão da manutenção é algo que sobrepõe inspeção predial, tá certo? Onde inspeção predial, a gente entende que é uma ferramenta para estar monitorando a sua edificação, tá certo? Como uma atividade de manutenção, tá bom? Eu trouxe aqui eu estou estudando bastante essa parte do Ceará, né? Essa parte como é que tá, como é que o Ceará, o estado, ele rege a parte de inspeção, né? Estou estudando bastante, principalmente do início da semana para cá, tá bom? Tem um certificado de inspeção predial, tá? Pela Prefeitura de Fortaleza, tá? Achei bem interessante isso. Em Pernambuco a gente não tem, tá? Então já peguei todas as documentações, checklist, já estou estudando tudo, montando tudo isso certinho. A gente espera aí, em breve, soltar uma notícia bacana para vocês e uma expansão que a gente está tendo da Buildcare, tá certo? Então, para vocês também que não sabiam, não sei, né, que estão aí na audiência do Ceará Fortaleza, vocês podem ter acesso também a tudo isso e organizar já para ter o CIP, né, o Certificado de Inspeção Predial da sua edificação, tá bom? Tem a parte de garantia, tá, pessoal? Que aí a parte do Código Civil, tá? Ele estabelece a questão de garantia legal, né? Como a gente começou lá, que são 5 anos pela solidez e segurança, né? Da edificação, mas que existe a garantia contratual, tá certo? Isso é uma garantia legal, que tem 5 anos, tá bom? Em relação à solidez e segurança. Mas a garantia contratual, ela é por sistema predial. Então, tem que entender isso com a construtora, para cada sistema, quais são as garantias que a construtora está dando para vocês, ok? A norma de desempenho, a 15575, de 2013, aquela que eu citei, que a partir de julho de 2013, ela se torna obrigatória, e antes disso ela não é obrigatória, que é um marco, tá certo? Isso para a gente é um marco, né, para entender as edificações. Ela traz aí uma tabela de garantia, tá certo? Que acompanha o manual de uso, operação e manutenção dos prédios de vocês. E a gente entende que o tempo de garantia ela é uma função do sistema predial avaliado, né? Então a gente tem essa formulazinha que a gente utiliza, tá certo? E aqui eu vou trazer um case para vocês. Nesse momento, qualquer pergunta, tá, pessoal? Fazem no chat, por favor. Espero que vocês estejam interagindo bastante no chat. Estou gostando muito de passar esse conteúdo aqui para vocês, tá? Novamente aí eu peço, eu agradeço aí a Condac a estar me chamando, né, para passar esse conteúdo para a audiência da Condac, para todos que estão nos assistindo, tá? Então, eu trouxe um estudo de caso da Paraíba. Veja como a gente está hoje, né? Pernambuco, com evento aí com o pessoal da Condac, Ceará, né, trazendo o case da Paraíba, enfim, muito bacana. Então, veja só,
Esse case eu posso colocar para vocês, é um estudo acadêmico, tá? Não foi realizado por a gente, foi da Federal da Paraíba, tá certo? Que eu posso disponibilizar também, se vocês entrarem no canal da gente e tentar entrar em contato com a gente pode disponibilizar. Mas só para a gente entender alguns indicadores, é bem rápido. São 3 edificações, tá certo? A, B e C, que tem algumas características, como idade, área construída, número de pavimentos, número de apartamentos, tipo de estrutura, número de blocos, enfim, tem algumas características, tá? Então, veja que a edificação A tem 5 anos, certo? A edificação B tem 20 anos e a edificação C tem 25 anos, tá certo? Elas têm características diferentes, né? A área construída, o A, por exemplo, ó, tem uma área construída muito maior do que a C, muito maior que a B, tá certo? Número de pavimentos. A edificação A tem 25 pavimentos, tá? A edificação C tem 4, a edificação B tem 3, tá certo? Por bloco, né? Número de apartamentos, estão muito mais apartamentos no A, né? O A, então, a gente já entende que é uma edificação de maior porte, tá certo? Uma área construída maior, deve ter mais áreas comuns, tá certo? Deve ser um prédio mais alto também, né? O tipo de revestimento, todos em cerâmica, ok? Tipo de estrutura, todos concreto armado, que é essencialmente o sistema construtivo que prevalece aí nas construções, tá certo? Número de blocos, tá? Aí tem perfil basicamente proprietário, sistema de administração indireta, né? Contrata assim a administração por fora, tá certo? E é o seguinte, ó, trouxe alguns indicadores. O período de análise é de 20 meses, tá? Isso aqui é para a gente entender indicadores de manutenção, tá, pessoal? Então, veja, em 20 meses, o condomínio A, ele teve 700, pouco mais de 700 mil de despesa. De manutenção, quase 200 mil, tá certo? A porcentagem em relação a de manutenção em relação ao custo total de despesa é de quase 27%, tá? Então, isso aqui é para a gente começar a entender, por isso que a edificação, cada um é diferente, né? Para a gente entender os indicadores também de manutenção, né? Então, a gente tem aqui a despesa média por mês, no geral, né? Que seria 700 e poucos mil dividido por 20, tá? E a despesa média de manutenção, que seria 190 mil aproximadamente, dividido por 20, tá certo? E aqui apenas uma relação, na última coluna, de custo por área custo de manutenção dividido pela área por metro quadrado, né? Para a gente ver por metro quadrado esse indicador do custo, tá certo? Então, veja aqui, ó, o prédio A, por exemplo, ele tem uma despesa muito grande, já é um prédio de alto padrão aí, possivelmente, tá? O bloco, o B, né? Se a gente voltar aqui, ó, o B, que é 20 anos, né, de idade, com esse custo, e o C, 108 mil. Então, se a gente perceber, ó, idade 25, 20, área construída basicamente o dobro, né, de B para C, já deve ter algumas áreas comuns e tal, mais blocos também, né, tem 2 blocos, então veja que na essência, o custo aqui no geral, né, ele se equiparou, ele não tem tanta diferença, então a gente já começa a entender um pouco de comportamento aí, tá? Veja que também na despesa, no indicador, ele também não foi tão diferente, tá certo? A gente já começa a padronizar mais as retificações, tá? E aqui para a gente entender também o valor médio das despesas gerais versus a despesa com manutenção em relação à área comum, tá? Então, basicamente é o custo, quanto foi gasto de dinheiro, tá? No geral, dividido em azul, o valor total gasto dividido por metro quadrado, em vermelho, o valor de investimento em manutenção dividido por metro quadrado, tá? Então, a gente olha aqui que, proporcionalmente, a gente tem no ar né, é mais proporcional, ou seja, o ar, o custo, né, de manutenção, o quanto eles gastaram para cuidar da edificação, que é um investimento, na verdade, ele já tem uma proporção maior. No B, a gente já tem muito mais desproporcional junto com o C. O C é muito mais desproporcional, tá certo?
E aqui, no caso, ele apresenta, isso aqui a gente já está adotando dentro da prática na Buildcare também, que é, por exemplo, a representação, né, de custo, né, de porcentagem de custo por item, tá? Então, o verde é o C, a edificação C, o vermelho é a edificação B, e A, a edificação azul, que é a edificação mais nova, tá? Então, veja, se a gente pegar aqui, por exemplo, junta de dilatação, não teve nunca nenhum problema, nem C nem B. Possivelmente, esses prédios são mais baixos, são cerâmica, mas não tem junta de movimentação, não tem junta horizontal, tá certo? No bloco A, que é um prédio mais novo, de 5 anos, período da garantia, né, ainda, inclusive, eles tiveram o custo por item, tá, chegou a quase 30%. Ou seja, eles fizeram aqui uma intervenção de manutenção na fachada e tiveram que trocar basicamente todas as juntas de movimentação, né? Que está dilatação aqui, mas o correto é junta de movimentação, tá certo? Ou seja, eles tiveram um problema aqui, possivelmente que trataram com construtora, estão tratando, enfim, porque é algo recente, tá? E aí a gente começa a entender, por exemplo, elevador, tá? Se a gente pega aqui elevador, tá? O verde, né, que é o C, tá? Se a gente voltar aqui para o C, a edificação mais antiga, tá certo? Então, ele dispara aqui um custo alto de elevador. Ou seja, isso já é um indicador que, poxa, será que não é melhor trocar logo o elevador? Por que eu estou fazendo tanta manutenção corretiva desse jeito? Tá entendendo? Então, é isso que as edificações precisam. E para isso aqui, isso aqui não foi colhido pelo síndico, não, tá? Isso é um trabalho acadêmico, onde um aluno de mestrado, ele foi para dentro do prédio, entendeu, pegou o histórico do prédio e montou isso aqui, tá? Então, muito que a gente faz, eu também, por vir de mestrado, tenho muito essa visão, junto com o Heitor, que é meu sócio na Buildcare, a gente foca muito nessa parte de gestão e de dados, entendeu? Então, veja que isso aqui é essencial, né, para o síndico, tá? Então, essa mensagem que a gente quer deixar no final das contas, que vocês estudem, né, estudem e estudem, contem com assessorias, tá, em técnicas, seja jurídicas, seja de engenharia, para dar o suporte necessário para a sua gestão, e pensem sempre a longo prazo. E não pensem só gestão da manutenção. A gestão da manutenção é um item essencial, tá? Mas nós temos o uso, a operação e a manutenção, pensando na gestão de vida útil, tá certo? Que é a versão, pensando no longo prazo na edificação, tá bom? Coloquem isso dentro do plano de gestão de vocês para apresentar nos seus condomínios, tá? Geralmente os condomínios, como não tem um plano de gestão estratégico, vocês apresentam isso e a perenidade de contrato, ela pode vir a aumentar, mostrando resultado, é claro. E contem com a Buildcare, em se tratando de gestão da manutenção, a gente está aqui para dar todo o apoio possível para os síndicos, tá certo? Essa frase final que eu deixo aqui para vocês, o que vale é o estado de conservação e não o ano de fabricação, certo? Então, foco em conservar, tá certo? Porque um bem conservado, ele dura por muitos anos e ele vai ter um valor patrimonial alto ao longo dos anos. Nós sabemos isso e a gente consegue mostrar isso matematicamente. Então, muito obrigado, tá certo? Contem com a Buildcare, contem comigo, com o Heitor. Esse é meu nome, o site da gente, nosso e-mail, tá? Nosso contato. Eu peço aí para vocês, vou voltar aqui um pouco, esse link aqui abaixo, tá? Vou deixar nessa tela, é o link que vocês encontram todos os nossos links, tá certo? Relacionados à Buildcare. Faça o download dos nossos materiais, tá certo? Fiquem à vontade. Nossas redes sociais também estão abertas para vocês, ok? Essencialmente é isso. Muito obrigado pela participação de todos e vamos às perguntas agora. Pronto, voltando aqui, né, Franklin? Eu separei aqui 2 perguntas. E aí eu vou ler, porque já foi um monte aqui, eu já salvei aqui no celular e vou ler para você, certo? Tudo bem. Franklin, é possível realizar a gestão das manutenções em condomínios que têm limitações financeiras?
Tá, vocês devem... Tá, eu tirei minha tela aqui. Sim, certo? Sim. A gente entende que nem todos os condomínios, eles terão um planejamento orçamentário para comportar todo o programa de manutenção, tá? Então, é interessante a gente, a partir daquele momento, tendo o plano de manutenção, dentro do plano de manutenção, tendo o programa de manutenção, que são o que a gente precisa fazer, tá certo? Então, assim, se o prédio, ele já existe, tá certo? Você vai ter o programa de manutenção e aquelas atividades que veio da inspeção, né? Geralmente uma inspeção total. E a partir dali você vai entender as prioridades. Aí você vai ver, poxa, preventiva, vou começar aqui com elevador, piscina, gerador, jardim, verificações semestrais aqui de incêndio, SPDA anual, né? Você vai separando essas preventivas, tá certo? E ir se organizando para fazer as corretivas, sei lá, uma recuperação de estrutura, uma manutenção na fachada, e aí, assim, só com valores em mãos, tá? Com perspectiva de entradas de incomes do condomínio para entender, para balancear, tá certo? Mas, assim, dá para fazer, tratando ali como prioridade mesmo, dá para ir se organizando. O importante é começar. Certo, é não deixar passar, né, o tempo. Exatamente. A outra pergunta aqui é como conscientizar os moradores em investir em manutenção preventiva. Acho que é porque os síndicos encontram muita objeção, geralmente tem que pedir taxa extra, né? Então, acho que é mais Exato. isso. Veja, um tópico muito importante assim, não tem como fazer muito milagre, tá certo? Então, assim, existem diretrizes que o síndico tem que tomar focado na valorização patrimonial. Então, uma coisa que eu gosto de falar muito é, quando vai apresentar uma proposta, ou quando estiver dentro do condomínio, mostrar, por exemplo, uma coisa, só uma dica aqui, todo ano faça uma avaliação patrimonial de quanto custa o seu condomínio dentro do mercado, certo? Com isso, quando eu falo no mercado imobiliário mesmo, tá certo? Para vocês entenderem a relação do valor patrimonial com o valor gerenciado dentro dos condomínios, tá certo? Então, assim, no primeiro momento, é mostrar toda a importância no longo prazo, tá certo? Não tem muitos números para você mostrar quantitativamente, né, de redução de custo em um ano, por exemplo. Se for um condomínio que tem 7 anos, 10 anos que nunca fez manutenção, possivelmente você não vai ter uma redução de custo no primeiro momento, você vai ter um aumento do custo, que seria a taxa extra de investimento, e aí mostrar por esse lado, de valor patrimonial, tá certo? E, ao longo da gestão, tentar colher esses dados, que vai ser importante para quando você chegar na reunião, você mostrar que você é orientado a dados, entendeu? Então, é bem isso, assim, não tem muito milagre, não existe uns estudos que falam de custo de manutenção ao longo prazo, 5 vezes mais baratos em relação a preventivas do que a corretiva, né, que é a lei de Sitter, de 84, mais ou menos, mas assim, vocês viram aqui pelo estudo de caso que eu mostrei, que até esse porcentagem, ela varia muito, tá, de condomínio para condomínio, então, no geral, a gente sabe que, se a gente quiser deixar o problema acontecer, e for um problema que tem um alto impacto, a gente vai gastar muito mais do que for preventivo. Isso está na essência humana. Então, no geral, comparar sempre com o valor patrimonial, o valor que você gerencia por mês no condomínio, e como é que você quer deixar o seu condomínio com 2, 3, 5 anos, por exemplo, né, dentro do plano estratégico. Eu acho que se você chegar no condomínio com a visão de planejamento estratégico, você já está bem à frente de muitos síndicos. Entendeu? Certo. A outra pergunta aqui é que se o condomínio realiza manutenções, quanto tempo, em média, ele consegue prorrogar a vida útil do prédio? Também não é um estudo mais na verdade, a gente da parte acadêmica, que eu também gosto da parte acadêmica, isso é um estudo que a gente faz também muito. Não existe uma porcentagem, um valor de sobrevida, digamos assim, tá certo? Mas, assim, é certo que se a gente fizer as manutenções corretas, porque não tem, tá, pessoal? Só deixando claro. Porque tem que ter um monitoramento, digamos, de todo o ciclo, certo? Então, o prédio que não era, por exemplo, a gente na Buildcare, nós temos prédios em todas as faixas etárias, assim, que eu mostrei aqui, né? De iniciando, no meio da garantia e depois da garantia. O prédio que eu entrei, que tem 15 anos, eu não tenho histórico nenhum do prédio. Veja que desafio que eu tenho de
de implementar isso agora. Agora, o edifício que eu entrei com 0 anos, que a gente recebeu, a gente tem uma chance de monitorar isso ao longo do tempo, e essa questão de custo, de investimento, né, de dinheiro que está colocando em manutenção, a relação manutenção versus despesas totais, quanto que aquele sistema está evoluindo mais em relação à vida útil projetada, isso a gente começa a colher. Então, assim, eu não sei responder quantitativamente falando, tá certo? Agora, dentro de um monitoramento de vida útil, é fato que quando você cuida e cuida bem, dura mais. Sim, certo. Aqui Posso uma pergunta. estudar vou até colocar aqui no meu caderno para ver algum artigo internacional. Repito, não vai ser case nacional que vai ter isso, posso até estudar para poder trazer para a audiência em momento posterior. Ah, tá ótimo. Aproveitando aqui, eu vou avisar para o pessoal que a gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo o link com os acessos da Buildcare, tá? Então, se vocês quiserem ver Instagram, Facebook, todos os conteúdos, a gente também vai deixar aqui embaixo para ficar mais fácil, certo? A outra pergunta aqui do Willam, ele acabou de fazer, ó. Como um síndico que não é engenheiro pode ter esse conhecimento e aplicá-los? Certo. Primeiro é importante ter a consciência que a engenharia faz parte da sua gestão, certo? A engenharia dentro do condomínio, né? Vai fazer parte da sua gestão, tá certo? A partir disso, procurar ali quais são as normas técnicas de gestão, né? Dentro da ABNT é muito fácil, pela internet você coloca normas técnicas de gestão, condomínio, você vai começar a colher algumas, mas acima de tudo, o que eu cito é ter um profissional ou uma empresa, tá? Que esteja ao seu lado, tá certo? Para monitorar e para assessorar você nas decisões técnicas de engenharia. E para chegar nisso, você pode fazer alguns cursos, tá? Existem aí cursos no mercado que você já pode ter o conhecimento a partir desse curso mais abrangente, mais profundo, né? Você não vai ser expert naquilo, é claro, mas você vai saber todos os conceitos envolvidos, já vai ter material para aquilo, para começar a entender, e a partir dali você pode procurar algumas empresas que podem te auxiliar mensalmente, bimestralmente, dentro desse escopo. Não é querendo também fazer marketing, mas a gente atua dessa forma, tá? Nós somos uma empresa que a gente atua com gestão das manutenções dentro dos condomínios e a gente tem um braço educacional, tá certo? Que é tocado por mim, também dentro da empresa, onde a gente promove esse tipo de cursos, tá? Pelos síndicos, inclusive tá lá no link, quem acessou viu esse link da gente, que é cursos, e se vocês me permitem, por gentileza, a gente está lançando hoje, tá? Quem entrou no link viu também, o nosso clube de assinatura, tá certo? Quem participou da última turma da gente, a gente comentou, é um clube de assinatura mensal que por menos de R$ 1 por mês, por dia, desculpe, por menos de R$ 1 por dia, o síndico vai participar de uma comunidade liderada por mim, tá? Onde eu darei aulas ali, colocarei aulas a cada 2 semanas, chamarei especialistas para tratar comigo de lives, webinars, e a gente vai postar tudo dentro dessa comunidade. Então, deve sair ali, então, veja, tá R$ 24 por mês, se eu não me engano, tá? É algo, assim, muito barato, que cabe no bolso de todos os síndicos para participar dessa comunidade. Então, iniciando por aí, muito importante. Também. Exato. E aí já começa a tomar conhecimento do mercado que vai estar entrando, e a partir dali você pode ter assessorias. Certo? Uhum. Agora está chegando aqui outra pergunta do Maicon. Pela experiência no ramo de manutenção, quais são as áreas de manutenção mais esquecidas pelos síndicos? Olha, a parte elétrica, tá? Ela é bastante sofrida, certo? Pelos condomínios. A gente foi chamado de um condomínio recentemente lá em Recife. Eu estou em São Paulo agora, lá em Recife, para um retrofit de elétrica. O prédio tem 50 anos, tá? Claro que isso é um pouco fora da curva, mas assim, muito difícil fazer esse retrofit agora, tá? A gente vai acompanhar lá, mas vai ser algo bem detalhado. Mas assim, é algo que durante a operação, tá, Maicon? Foi deixado passar. Então, a parte elétrica a gente vê muito, muito crítica dentro dos condomínios, tá? Quando se trata da parte mais mecânica, eu poderia citar a parte de elevadores e geradores. Os condomínios geralmente têm contratos
mensais ou semestrais, tá certo? Geralmente, eu não estou falando que são todos, tá certo? Mas já tem uma preocupação em relação a isso. Mas, assim, o que eu diria, a parte de elétrica, os condomínios devem, na verdade, começar a enxergar na inspeção anual de elétrica, certo? E aqui eu defendo muito isso, eu defendo dentro dos condomínios que a gente entra, para estar fazendo uma avaliação completa que o engenheiro civil não é capaz de fazer. Por mais que ele possa ser habilitado para fazer de baixa tensão, tá certo? Existem condomínios que pegam média tensão, tá certo? E outra coisa, existem também muitos engenheiros civis que não trabalham com o ferramental da parte de elétrica. É muito importante fazer toda a medição de qualidade de energia, tá certo? A gente mesmo não faz isso, tá certo? A gente tem parceiros que atuam nessas áreas dentro do nosso condomínio. Isso é importante saber. E aí a gente indica para os condomínios que façam essas revisões anuais de elétrica, porque é algo que dá muito problema. Outra parte, medição de tensão, né, ver quanto está entrando, enfim, verificação das tensões nas bombas, tá? Às vezes a bomba queima porque está dando tá levando muita atenção ali. A gente teve um caso desse recentemente em um dos nossos condomínios, e deu um pico e a bomba simplesmente pifou, né, queimou. Então, uma bomba de poço. Então, entender a qualidade de energia que está chegando na rede, tá certo? É muito importante essa parte elétrica. Outra parte, Maicon, eu diria que é a parte civil, mas a parte, assim, voltada para a vida útil, tá certo? Que é estrutura, impermeabilização e fachada, tá certo? Então, não é aquela parte, verificar a pintura, repintar o hall, tá certo? Não é isso. Por exemplo, eu visitei um prédio semana passada, quando eu estava em Recife ainda, o hall era muito bom, prédio alto padrão ali na Zona Norte, mas que a caixa d'água, a parte de casa de máquina, estourada, entende, Michael? Então, é uma manutenção que os síndicos, eu não vou dizer nem mais esquecidas, mas que às vezes não tem noção que precisam fazer e cuidar, e quando chegar no 5º ano, no 7º ano, no 10º ano, vai sair muito mais caro fazer corretiva, entendeu? Então, eu diria basicamente esses dois cenários. E sem dizer a parte que fica oculta da parte de hidráulica, por exemplo, sanitária, rede de drenagem, enfim, que aí a gente muitas vezes só consegue identificar quando ocorre algum tipo de problema, enfim, mas é por aí. Certo. Aqui também tem outra pergunta: como fica a relação da gestão condominial com fornecedores e normas? Olá, Mardeleine, não é isso? Isso. Só para entender um pouco, como é a relação da gestão condominial. Dentro de gestão condominial, a gente pode entender muitos aspectos. Eu vou tratar da parte de manutenção, gestão da vida útil do prédio, com fornecedores e normas. É muito importante que, por exemplo, cada atividade ou cada ação de manutenção, a atividade de manutenção que ela tenha um procedimento e que ela cite a norma de procedimento, tá certo? Isso é uma dificuldade, Maderline, que nós, como BuildCare, nós passamos também na prática, sendo que quem passa essa experiência somos nós, não são os nossos clientes. Por isso que os prestadores de serviços têm que tratar de forma técnica com a gente. Porque é o seguinte, se deixar para tratar só com o síndico, eles vão, de alguma forma, driblar e tal. Não estou falando mal dos prestadores, mas nem eles, muitas vezes, sabem da norma que podem estar contemplando. Então, eu diria o seguinte, tem que ter um procedimento operacional padrão de manutenção, tá certo? Onde ali contemple uma metodologia e quais são as normas citadas para realizar aquela manutenção. E que o contrato ou a proposta que foi enviada pelo prestador de serviço, pelo fornecedor, seja material ou execução, ela esteja de acordo com aquele procedimento do condomínio, entendeu? Existe até um termo que é muito usado, que é o SLA, né, que em inglês aí é o Service Level Agreement, né, que é o nível de atendimento aí de serviço, né? Que isso aí é um nível de gestão de operação de facilities mais alto, eu diria, mas que é um alinhamento, na verdade, entre o que é que precisa de manutenção, o que é que está no procedimento do condomínio, o que é que vai estar no contrato. E aí o condomínio pode cobrar do prestador, do fornecedor, aquilo que está em contrato. Então, nesse aspecto aí, eu diria isso, é um alinhamento entre procedimento. Agora, o condomínio não tem procedimento, a gente não tem nada, a gente simplesmente pede para o fornecedor ir lá e mandar as propostas dele.
infelizmente, você vai receber propostas diferentes, com escopos diferentes, com preços diferentes, e vai ficar difícil compatibilizar e comparar banana com banana, entendeu? Aí terei que partir para um nível, falar um nível mais raiz. Poxa, por que está acontecendo isso? Ah, porque a gente não tem um procedimento. Ah, por que não tem um procedimento? Ah, porque não tem um plano. Ah, por que não tem um plano? E aí você vai identificar a causa raiz e vai começar a atuar. Isso. Então, agora acabaram aqui as perguntas que eu selecionei, essas últimas que apareceram. Quero agradecer demais a sua participação em nome da Condac, ter se disponibilizado aqui para dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que o pessoal também gostou muito. Avisando aqui que essa live vai ficar disponível aqui para vocês reassistirem, maratonar também os 3 dias de domínio online. Então, agradeço demais. E agora eu passo a palavra para você, se você quiser falar mais alguma coisa. Só que tenho a agradecer, né? Obrigado novamente pela Condac, tá? Pela iniciativa e pela proatividade, tá? De realizar eventos como esse. Obrigado, o Rude aí, o Willam, você, a Alice, conheci hoje, né? Parabéns pela toda a atuação. Quero agradecer ao pessoal que acompanhou a nossa aula, enfim, nossa participação, tá certo? E é isso, a mensagem que eu quero deixar para todo o mercado e todo o ecossistema condominial é que a gente enxergue, de fato, uma gestão madura dentro dos condomínios, e eu tenho certeza absoluta que a gente está amadurecendo. Então, é isso, contem comigo, eu fico a total em plena disposição. Obrigada, Franklin. Boa noite. Obrigada pela participação. Boa nada. Tchau. Tchau, tchau. Gente, agora acabou, né, o segundo dia. Não esqueçam que amanhã nós teremos o último dia do Condomínio Simples dessa edição, né, porque nós pretendemos fazer mais. Então, amanhã nós teremos Amanhã nós teremos o Fábio Barleta falando sobre assembleias e o Bruno Gurgel falando sobre tecnologia nos condomínios. Então, não percam, vai ser no mesmo horário, tá? Todo mundo aqui no canal da Condac Condomínios aqui no YouTube. Até lá!